Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a uma nova aula aqui do professor Ricardo Ziegler. Todas as segundas-feiras a gente grava uma aula gratuita e aberta ao público. E hoje, na verdade, é uma aula que eu quero aproveitar o lançamento de um projeto que quem já é aluno já tem acesso a esse projeto, que é o CFOFlix. Nós corrigimos, né, diversas questões de provas que são relevantes para a carreira de oficial da Polícia Militar. Então, corrigimos uma a uma, comentamos e nós vamos aproveitar esse momento para fazer essa correção dessas questões. Nós aqui temos alunos que são da turma regular, ou seja, são alunos que estão estudando é, primordialmente para concurso de oficial de outros estados que não o DF. Então, concurso que ainda o edital não abriu, mas eles já querem fazer uma preparação prévia, querem fazer uma preparação aprofundada com aquelas matérias que sempre caem em concurso de oficial da Polícia Militar. Então, esses são os alunos da turma regular, beleza? Então, e temos aqui alunos, né, da turma do pré-edital PMDF. Então, o edital não saiu ainda, a gente lançou uma nova turma e eles estão aqui. Nós teremos encontros, né, semanais ali para tirar dúvidas, para atender vocês. Dúvidas individualizadas, vocês podem me mandar, certo? No grupo do Telegram mesmo, não tem problema, né? O Lucas mandou uma aqui agora, a gente vai tirar já antes de começar a nossa aula. E se for uma dúvida um pouco mais profunda, jurídica, aí manda lá no número do, do nosso suporte, tá bom? E aí é isso. O atendimento de vocês é individualizado, é personalizado. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma necessidade, mas as nossas aulas, nossos encontros são dessa maneira, são sempre encontros com conteúdo, tá, pessoal? Então é lógico que a gente vai falar de alguns aspectos, né, relacionados à técnica de estudo, à motivação e tudo mais, mas o foco não é esse. O foco realmente é a gente sair daqui aprendendo mais coisas do que a gente sabia antes, revisando assuntos que a gente já conhecia para consolidar o conhecimento. O meu objetivo, né, realmente é torná-los candidatos cada vez mais preparados para enfrentar qualquer prova de oficial da Polícia Militar. Perfeito? Então, essa aula vai ser o lançamento aí da primeira temporada, né? Vamos dizer assim, da segunda temporada do CFOFlix. Essa aula, esse episódio vai ficar liberado lá no YouTube para o pessoal conhecer o nosso trabalho, para saber como é que funcionam os encontros, como é que é a mentoria, certo? É, essas questões que a gente vai resolver hoje são da turma regular, as questões da primeira semana da turma regular, certo? São elas que a gente vai resolver hoje. Então, o que acontece? Todos os alunos da mentoria, toda semana, ele recebe material de revisão. Esse material é manualmente feito por mim, certo? Eu seleciono as questões que vocês devem fazer, aquilo que eu acho que é pertinente, aquilo que eu acho que é importante que vocês revisem, certo? E essas são as guias de revisões. Na próxima semana, vai acumulando o conteúdo. Então, vai ter conteúdo da primeira semana e da segunda semana. Na terceira semana, também. Então, a gente vai fazendo esse vamos fazendo esse processo, né, de revisões acumulativas ao longo da trajetória de estudo, tá bom? Para você que vai fazer PMDF, certo? Muita gente muitas vezes, né, já errei todas as previsões aí de edital, mas eu creio, tá, que essa semana a gente tem novidade, tá bom? Tá quase tudo pronto ali, já saiu até alguma coisa no SEI, né, em relação ao contrato. Então, fiquem atentos aí essa semana já para o edital da PMDF, nas próximas semanas ali, está muito perto. E aí você que adquiriu a turma pré-edital, né, vai migrar automaticamente, né, para a turma do pós-edital, certo? Sem custo nenhum, foi aquele nosso combinado, tá bom? E quem já é aluno, né, vai ter um desconto, né, um desconto considerável aí para o ingresso da nossa turma pós-edital, beleza? Vamos lá. Bom dia, bom dia. Pessoal, vamos começar aqui, antes da gente começar a correção das questões. O Lucas trouxe uma questão que me parece que aqui é do Gran Curso. Vamos dar uma olhadinha nela, porque me parece que ela está com um erro.
Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando aí para vocês? Questão? Informe. Avaliando, tá, né? Avaliando o Código de Processo Penal Militar e no Código Penal Militar, pode-se afirmar que nos crimes do artigo 136 e 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar, depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar pelo. Ele colocou aqui que o gabarito é do Ministério da Justiça. Só que quando a gente vai lá no Código de Processo Penal Militar, o que que eu quero revisar aqui com vocês? Primeiro, tem ação penal militar mediante condicionada à requisição? Tem, para esses crimes, beleza? Para esses crimes aqui. Crimes do artigo, crimes contra a segurança externa do país, beleza? E o que que acontece? Tem que estar uma diferença de tratamento, quando o agente é militar e quando o agente é civil, certo? Então, aí existe essa possibilidade. Lá no Código Penal Militar, se vocês quiserem abrir, abre o artigo 121, 120. Eu vou abrir aqui o Código de Processo Penal Militar. Lá no artigo 36, lá no artigo 31. No artigo 31 do Código de Processo Penal Militar, ele fala o seguinte: nos crimes previstos do artigo 136 ou 141, a ação penal, quando a gente for militar, depende de requisição que será feita pelo Ministério, pelo Procurador-Geral do Distrito, pelo Ministério a quem a gente tiver disposto subordinado. Já o Ministério, a requisição do Ministro da Justiça vai ser no caso do civil e somente no artigo 141, certo? Por isso que eu acho que esse gabarito, certo? Foi o Lucas que trouxe essa questão. Na minha visão, tá equivocado, certo? Me parece que foi uma questão feita aí pelo GRAM e isso acontece, cara. Às vezes, né, o camarada elaborou a questão ali e na hora de colocar o gabarito confundiu, certo? Então, comunica aí, eu botei no chat, tá? O artigo 31 do Código de Processo Penal Militar e vou botar aqui para vocês o artigo 121. Isso cai, tá, pessoal? Isso é um temazinho que quase sempre cai em prova, né? Quais são as ações penais que. E aí, pessoal, o que que eu quero. Quais são as ações penais condicionadas à requisição? O que que eu quero que você observe aqui? Olha só que interessante, velho. Porque outra questão aí dessa questão. O Código Penal Militar ele foi alterado nessa parte pela reforma, mini-reforma, né, da Lei 14.688 de 2023. E ele trouxe, certo? Ele trouxe aqui uma nova redação. É o artigo 122. Então, nos crimes contra a segurança externa do país, previstos no artigo 136 ao 141, quando o agente for militar, ele depende de requisição, mas é do comando da força a que ele estiver subordinado, certo? Do comando da força a que ele estiver subordinado. E quando o agente for civil e não houver pelotão militar, a requisição será do Ministério da Justiça, certo? Então, tem essa alteração legislativa também. Então, aqui, né, não tem nem essa opção do Código Penal Militar, que é o comando da força que ele estiver subordinado. Então, é uma questão que me parece que pegou o texto desatualizado da lei e ainda errou o gabarito aqui. Tá bom? Beleza, Lucas? Tirou a dúvida aí, irmão? Safo? Então, beleza. Vamos começar então aqui a nossa gravação do nosso projeto. E aí, pessoal, é bem dinâmico, tá? Não sei se vocês já assistiram, quem é aluno já assistiu aí o CFOflix, a primeira temporada. Meu irmão, se tiver dúvida, já manda no chat, a gente já tira a dúvida na hora ali. Se precisar aprofundar outra coisa, a gente aprofunda. Então, não tem muita burocracia, não, beleza? Não é um monólogo aqui eu falando, não. Cara, se tiver dúvida, quiser complementar alguma coisa, fiquem à vontade. E eu não sei nem quanto tempo vai durar. Vamos ver quanto vai ser essa primeira aula aqui.
mas eu espero que seja muito proveitoso, beleza? Vamos começar aqui. Beleza. Pessoal, que Deus abençoe a nossa aula, tá? Que seja um momento ímpar, seja um momento gratificante, que vocês entraram aqui 7 horas da manhã para assistir uma aula, para se aperfeiçoar. Vocês sejam abençoados na data de hoje. Que Deus me ajude a orientar essa aula, a guiar vocês, a ajudar vocês também a alcançar o objetivo que vocês querem. Obrigado, Jesus, obrigado por mais um dia. Eu faço essa oração e entrego essa aula em nome do Senhor. Amém. Sempre faz essa oração, porque tudo provém dele, né, Pai? Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a nossa. A gente começa, né, as guias de revisões do regular até a questão 15 foram questões de português. Então, a gente começa aqui com essa questão de direito administrativo sobre regime jurídico único do direito administrativo, certo? Vocês estão acompanhando a questão aí, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Questãozinha mamão com açúcar, né, pessoal? Questão certa, questão que está prevista no nosso artigo 37 da Constituição Federal. Então, quando fala de regime jurídico único, trata-se de como a administração pública vai se relacionar entre os seus administrados, né, e entre a população em geral. Então, para ela exercer as suas funções, ela precisa observar esses princípios, né? O princípio da legalidade, princípio em que pressupõe que o agente público ele só pode fazer aquilo que tem estritamente previsto na legislação, princípio da impessoalidade, que ele se desdobra se desdobra na vedação da autopromoção pessoal, ou seja, o agente público ele não faz, ele não presta um serviço público, ele não desempenha as suas atividades para um benefício próprio, para se promover, ou é por meio dele, ele faz em nome da administração. E também requer também uma imparcialidade nas decisões, ou seja, tomar ações que não vão beneficiar ou prejudicar outras pessoas por interesse próprio. O princípio da moralidade, que é um princípio de base ética, né? Além da legalidade, o agente público ele deve observar princípios que não violam a moral daquela comunidade, daquele local onde ele está inserido também. É muito importante. A publicidade, que é a regra na administração pública, todos sabem, mas pode ser restringida em razão da intimidade das pessoas ou da segurança da sociedade, né, segurança do Estado, e da eficiência que foi incluído, né, pela emenda constitucional 19. E qual é a ideia da eficiência? É que o administrador público, né, ele deve procurar executar as suas atividades com o menor custo possível, né, com o maior aproveitamento dos recursos possíveis. Isso aqui, pessoal, é uma tentativa, isso aqui já caiu em prova, tá? Qual a ideia do princípio da eficiência? Uma tentativa de aproximar a administração pública de uma administração privada, né? Buscar a eficiência da administração privada dentro da administração pública. Então, prestar um serviço público de maneira eficiente, atendendo da melhor forma todas as pessoas, com o menor custo possível. Isso pode aparecer na sua prova também como um paradigma da administração gerencial. Então, isso aqui pode cair para você tanto no direito administrativo ou nas provas que caem a administração. O que é administração gerencial? É a tentativa de superar o paradigma burocrático da administração. Então, quando se fala em burocracia, pessoal, todo mundo tem a tendência a acreditar que é algo ruim, né? Ah, bom, burocracia, tal, não sei o quê. Mas isso é uma visão leiga do termo, tá, pessoal? A ideia da administração burocrática, a bem da verdade, é uma administração que funcionaria, certo? Perfeitamente, obedecendo todos os princípios, né? Sendo impessoal, sendo eficiente, sendo cumprindo as formalidades que devem ser cumpridas, principalmente na administração pública, para evitar corrupção, para evitar distorção,
Mas, né, o que a gente critica, na verdade, são as distorções da burocracia, né? Por conta desse excesso de formalismo, né, você acaba criando dificuldades para vender facilidades dentro da administração pública, que é um problema muito grande. Então, a eficiência ela visa superar essas ideias e aí ganhou um status constitucional esse princípio, beleza? Então, são princípios de administração pública, a resposta está correta, certo? E é isso aí, beleza? Próxima. Considera-se controle por vinculação o poder de fiscalização e correção que os órgãos de administração centralizada exercem sobre as pessoas jurídicas da administração indireta. Pessoal, opa, passou aqui o gabarito. Vamos lá. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Não há, certo, entre a administração direta e a administração indireta, uma relação de subordinação, certo? O controle que é exercido pelo Ministério da Saúde, por exemplo, e a Anvisa, que é uma entidade de administração indireta, não é de subordinação, certo? Mas há sim um controle, e essa é a palavra mesmo, tá? De vinculação e de fiscalização, certo? Então, há esse controle, só que não é um controle por subordinação. Então, o ministro da Saúde, ele não pode punir um servidor da Anvisa, né? Embora exista uma vinculação, as políticas públicas devem ser coordenadas nessa área, né? Da mesma coisa o Ministério da Comunicação e a Anatel, mesma coisa o Banco Central e uma Caixa Econômica Federal, certo? São entidades, o Ministério da Economia, perdão, e a Caixa Econômica Federal. Um órgão de administração direta, é lógico que ele não tem um controle direto, né, nas atividades da Caixa Econômica, mas, né, para fim de políticas públicas, para fim de coordenação de determinadas atividades e para fiscalização de determinadas normas, né, do poder público, existe esse controle, ok? Controle finalístico. Controle por vinculação, controle finalístico? Beleza, é isso mesmo. É isso mesmo. Pode aparecer com esse sinônimo. 18. Pelo princípio da legalidade, aplicável no âmbito da administração pública, o administrador público pode praticar todas as condutas que não estejam expressamente proibidas em lei. Pelo contrário, né, pessoal? A gente até acabou explicando ali no 16, a verdade, né, o princípio da legalidade, ele veda que o administrador público pratique condutas que não estejam expressamente previstas em lei. Então, para o particular, o princípio da legalidade ele tem esse condão, né? Para o particular, não, se não está proibido, eu posso fazer, beleza? Agora, para o gestor público, para o administrador público, não, eu só posso fazer se tiver previsão legal, beleza? É lógico que há vários espaços ali, né, de discricionariedade, a gente vai falar sobre isso, vai falar mais para frente, mas essa é a regra, por isso que essa questão 18 está errada, tá, pessoal? Ela inverteu aí a lógica do princípio da legalidade para os administradores. 19. A proibição genérica de acesso a determinadas carreiras públicas, tão somente em razão da idade do candidato, é inconstitucional, salvo nos casos em que a limitação de idade possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, como ocorre em relação aos militares. Isso aí dá muito pano para manga para discussão, certo? Mas isso aqui está sumulado, tá, pessoal? Tem uma súmula do STF que fala sobre isso, sobre a possibilidade excepcional de limitar acesso a cargos públicos em razão da idade, ok? Isso é muito questionado, né? Eu acho que haverá, né, algumas judicializações em cima dessa questão, certo, da idade, e para ingressar no cargo público, ainda que seja militar, né? Mas é o que está valendo, se parecer na sua prova, é o que está simulado, tá bom? Não tem para onde correr. E a ideia é a excepcionalidade da restrição do acesso ao cargo em razão da idade, beleza? Essa questão 20, pessoal, foi uma questão mais complicadinha que eu botei sobre esse tema, tá bom? Sobre regime jurídico único. Essa questão, salvo o melhor juízo, ela caiu para a prova de analista judiciário, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, CESP, ano passado, né, ano 2024. E olha só que questão interessante. A legitimidade não é um fundamento necessário para que a conduta estatal seja considerada como obediente ao princípio da proporcionalidade.
Você lê esse item aqui, na hora você fala assim, cara, tá errado isso aqui, né? Poxa, parece mais uma questão de raciocínio lógico, na verdade, né? Se a ação é proporcional, ela é, ela é legítima, não é isso? Mas, o que que eu quero trazer aqui para vocês? O que que eu quero trazer aqui para vocês? Já vou responder, tá, Lucas? Eu vi aqui a tua pergunta no chat. Nesse ponto aqui, que a legitimidade é um conceito e a proporcionalidade é outro conceito, certo? E eles realmente não são dependentes um do outro, ok? Então, para eu observar o princípio da proporcionalidade, quais são os elementos que nós temos, né, para eu dizer que uma ação foi proporcional. Alguém lembra? São três elementos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos ver se o pessoal botou. Quase, tá? Vou até comentar isso aqui com vocês. Há doutrinadores que assemelham o princípio da razoabilidade com o da proporcionalidade. Na verdade, é necessidade, adequação e proporcionalidade no sentido estrito. Beleza? A Camila tinha começado a falar ali, tá bom? Necessidade, adequação e proporcionalidade no sentido estrito. Ou seja, a legitimidade não é fundamento da proporcionalidade. Beleza? É óbvio que pressupõe que se um ato foi proporcional, ele foi legítimo. Mas não é um fundamento necessário, certo? Não é um fundamento necessário para que conduta seja considerada como obediente do princípio da proporcionalidade. Outro assunto relacionado ao princípio da proporcionalidade, a gente vai observar ele, é, a gente vai fazer esse juízo de proporcionalidade quando a administração pública toma alguma ação que ela vai interferir na esfera dos direitos individuais dos indivíduos, tanto dos seus servidores como dos administrados. Então, quando for aplicar uma sanção, uma multa, uma punição disciplinar, a gente acaba observando se foi proporcional ou não. E a gente observa, ó, se foi necessário, era é, a medida que a lei autoriza aquela imposição, foi adequada ao caso concreto? Existia outra medida que poderia ser atingir o mesmo objetivo? E se realmente, né, foi proporcional no sentido estrito, ou seja, se ela não ultrapassou uns limites razoáveis, né, de ação, se ela usou aqueles meios de uma maneira a garantir, né, um mínimo de direito individual para o sujeito, observou os procedimentos que deveriam ser observados. Então, tem essa ideia. A razoabilidade é um pouco mais amplo, né? Um pouco de diferença da proporcionalidade com a razoabilidade. A razoabilidade a gente tenta enxergar ele em outros contextos, bom, mas são muito próximos. Mas só lembrando, né, esses três elementos da proporcionalidade é que a legitimidade realmente não é um fundamento necessário, então esse item está certo, tá bom? Cara, boa, Diego. Na verdade, o concurseiro para o MDF perguntou, professor, proporcionalidade de sentido estrito seria razoabilidade? Olha só, o que acontece? A razoabilidade é, tem doutrinador que vai chamar que vão assemelhar razoabilidade e proporcionalidade, como se fossem princípios sinônimos, beleza? Isso vem o quê? A razoabilidade ele vem da doutrina norte-americana, certo? E a proporcionalidade vem da doutrina alemã de direito administrativo. Então, quando eles vão explicar esses princípios, traz um pouco essa diferença, tá? Então, assim, quando você pega a lei, a princípios lá no processo administrativo, ele cita razoabilidade e proporcionalidade, certo? Como fossem dois princípios diferentes. A dica que eu dou para vocês, para não confundirem na hora da prova, assim, é que a proporcionalidade a gente aplica, como eu falei, nessas situações em que a administração pública vai aplicar alguma sanção, ela vai impor alguma restrição ao direito para o cidadão ou mesmo para o administrado, para o administrador. Mas o desdobramento da proporcionalidade, certo? O desdobramento da proporcionalidade são esses três que eu falei: necessidade, adequação e proporcionalidade do sentido estrito. O Diego trouxe aqui um bizu que, cara, vai com certeza estar na prova, né? Essas portarias do Ministério da Justiça que trata do uso da força, né? Ele fala sobre a proporcionalidade e aborda esses aspectos.
afinal de contas, quando a polícia for usar a força, ela está trabalhando ali, né, com uma restrição de direito individual e tem que observar a proporcionalidade. Vamos a outras perguntas. Lucas Gabriel, vamos ter guia de revisão e de múltipla escolha? Olha só, Lucas, quando você tem metas lá no seu da mentoria, você tem metas de realizar questões, eu não sei se vocês já observaram. E aí, quando eu explico lá quais questões você tem que selecionar, essas questões têm que ser de múltipla escolha, certo? A guia de revisão, a maioria das vezes, são questões de VOF, tá? E, na verdade, a gente não é um mini simulado para a prova, é revisão de conceitos, né? Revisão de conceitos para aprender ali o maior número de informações com as questões, tá bom? Então, as guias de revisões a gente faz em questões de certo e errado, porque a gente revisa temas, né? E aí, as questões que são colocadas como metas para vocês realizarem são questões de múltipla escolha. Beleza? Tá, 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 tá. O Matheus está perguntando a questão do controle por vinculação. É que ele fala o controle por vinculação, poder de fiscalização e correção que os órgãos da administração centralizada. Pois é, irmão. Deixa eu voltar aqui. Correção que os órgãos da administração. Eu concordo contigo, cara. Tá? Essa questão da correção poderia, né? Poderia nos dar essa impressão ali de uma subordinação, certo? Mas, né, o gabarito oficial foi esse, eu entendo que não desnatura todo o conteúdo da questão, não, certo? Eu acho que essa questão da correção, eu entendo a tua interpretação, né, que pode dar a entender que é subordinação, mas não entendo que traria a questão completamente errada, não, certo? Se ele falasse controle por subordinação, entende? Porque pode ser uma correção meramente de indicação, né? Olha, isso aqui. Vou dar um exemplo concreto para ver se você consegue pegar aqui. Imagine que o Ministério da Saúde e a Anvisa participam de uma elaboração de uma política pública de vacinação, certo? E aí, né, na distribuição lá das atividades, a Anvisa tem a responsabilidade de liberar vacina, sei lá, de tantos em tantos meses, não sei o quê. E aí, não sei, vamos supor que a Anvisa está demorando para liberar uma vacina um tempo muito maior daquilo que estava previsto nessa política pública aí, idealizada ali pelo Ministério da Saúde. Ele pode fazer essa correção, falar, olha, indicar a Anvisa, poxa, você falou que a liberação das vacinas iam estar saindo em 6 meses, né? Já tem mais de 2 anos que não foi liberado. Entende? Seria mais ou menos essa correção no sentido de indicar algo que não tá correto. Mas, por exemplo, não caberia, né, o Ministério da Saúde, sei lá, aplicar uma sanção diretamente à Anvisa. Aí já teria um condão mais de subordinação. Beleza, Matheus? Não sei se foi satisfatória aqui a explicação, mas se não foi, tenta procurar, né, algum comentário um pouco mais profundo dessa questão. Mas eu entendo que o fato de ter essa palavra correção não necessariamente, embora nos dê esse parâmetro, né, de subordinação, não nos leva a considerar o item errado, tá bom? Beleza? Tá aqui a súmula que eu falei para vocês, 1083, tá bom? E aqui eu trouxe uma explicação, né? Embora os conceitos sejam relacionados, a legitimidade não é um elemento integrante do teste de proporcionalidade, tá bom? Vamos lá, direito penal agora. O sistema constitucional proíbe que uma lei penal, qualquer que seja, possa ser aplicada a fatos ocorridos antes da sua vigência. Todavia, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E aí, tem certo ou errado, pessoal? Boa, Camila. A segunda parte do item está certo, né? A possibilidade de aplicar uma lei mais grave ao crime continuado e permanente, né? Se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ok, mas a primeira está errada, né? Eles consideram a possibilidade da aplicação das leis excepcionais e é, das leis excepcionais ou das leis temporárias, não é isso? Então, o que que acontece? Numa lei temporária,
Isso aqui até, a doutrina até critica, né, essa questão da lei temporária, porque ela é uma mitigação do princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, né? Porque é uma lei que deixa de vigorar e mesmo assim continua produzindo efeito, né? Então você tem aí exemplos, né, de lei temporária, a lei da Copa, né, a lei geral da Copa, ela criminalizou algumas condutas e mesmo depois da Copa do Mundo, mesmo depois da lei perder a vigência, certas pessoas que tinham praticado as condutas naquela época, né, na época da Copa, vieram a sofrer sanções penais, tá bom? Então, tem essa possibilidade, sim, beleza? De uma lei, embora, né, embora é, já revogada, aplique seus efeitos quando se trata de leis temporárias ou leis excepcionais, beleza? Por isso está errado aí o nosso... Boa, Diego. Boa. É isso aí. Leis temporárias são ultrativas e autorrevogáveis. Vamos para 22. Suponha que no dia 15 de dezembro de 2023, João tenha efetuado 3 disparos de arma de fogo contra Antônio, atingindo-o na cabeça. E aqui a vítima tenha sido socorrida por terceiro e levada ao hospital. Mas, apesar dos esforços médicos, tenha falecido no dia 17 de dezembro de 2023. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, o crime de homicídio considera praticado no momento da ação, ainda que o resultado morte tenha ocorrido em momento posterior. Perfeito, né, pessoal? Qual é a teoria que a gente adota, né, para identificar o momento do crime no Código Penal? Teoria da atividade. Não é isso? Perfeito. E no caso do penal militar, muda alguma coisa? Fazendo um link aqui em relação à teoria adotada no tempo do crime, não muda nada, né, pessoal? Também teoria da atividade. Questão tranquila, né? Muda em relação ao lugar do crime, nos crimes omissivos, né? Nos crimes omissivos, a gente adota a teoria da atividade em relação ao lugar do crime nos crimes militares. Beleza? É isso aí, Bruno. Tá, Lucão. No caso dos crimes continuados, 23, aplica-se a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade, haja vista tratar-se de ficção jurídica. Pessoal, tá errado aqui, né? Tá errado, né? O que acontece? É possível aplicar a lei mais severa nos crimes continuados, né? Se ela for aprovada e a continuidade delitiva ainda estiver em trâmite, né? Vamos dizer assim. Só que depois de cessar a continuidade, aí não vai aplicar, beleza? Aí não vai aplicar. Tudo bem? Então, o erro da questão é essa. Agora, se eu falar para você, os crimes continuados, só isso aqui, os crimes continuados consistem em uma ficção jurídica. Certo ou errado? Se eu trouxer só essa expressão, os crimes continuados consistem em uma ficção jurídica. O que vocês marcariam? O que é uma ficção jurídica? Não sei, professor. Pessoal, verdadeiro, tá? Os crimes continuados, a doutrina chama de ficção jurídica mesmo, né? Por quê? É uma ficção jurídica para fins de política criminal. Também pode aparecer na sua prova essas expressões. Porque, a bem da verdade, pessoal, o crime continuado trata-se de vários crimes praticados, certo? Só que no momento de aplicar a pena, eu considero que foi um crime único. Então, aquele crime que é praticado pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, em que que nos dá a entender que um crime veio na sequência do outro, né? Caso clássico, né, do furto do, de caixa eletrônico, do furto do funcionário, né, do caixa da empresa, por exemplo, ou aquele, vamos dizer assim, aquele roubo de celular na parada de ônibus que o camarada faz todos os dias, né, no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo modus operandi. Então, são exemplos de crime continuado que, na verdade, são vários furtos, né? O cara furta 15 vezes lá o caixa da empresa. Todo dia ele vai lá e tira R$ 40 do caixa da empresa. Na verdade, foram 15 furtos, certo?
Só que, para fins de política criminal, para não aplicar uma sanção desproporcional a um crime, né? Ao crime, a lei traz como uma causa de aumento de pena, né? E é uma ficção jurídica por conta disso, porque na verdade foram vários crimes, beleza? Então, cuidado, fique ligado nesse termo aqui que pode aparecer em relação ao crime continuado. Outra dica que eu dou para vocês, principalmente, fica ligado com o material desatualizado. Qual é, qual é, no Código Penal Militar, certo? A regra de aplicação do crime continuado. É a mesma do Código Penal? É a mesma do Código Penal, tá bom? Se vocês quiserem, anota no seu material. Concurso de crimes no Código Penal Militar e no Código Penal tem a mesma regra desde a reforma, beleza? Desde a reforma da Lei 14.688, tá bom? Tanto era ficção jurídica, senhores, que no Código Penal Militar, antes dessa reforma, não tinha essa não, cara. Era soma, era acúmulo material das penas. Então, se o camarada furtasse lá, o armeiro furtasse todo dia lá uma munição, um armamento da reserva de armamento, ele ia responder por 10 furtos que fossem, certo? Ainda que estivessem em continuidade delitiva. Beleza? Sim, ó, exasperação no sentido da causa de pena, né? Quando a gente fala que é o sistema de exasperação, é porque é numa fração, tá bom? Quando eu falo que é cúmulo material, Matheus, é porque é a soma das penas. Perfeito? Mesmo no Código Penal Militar. 24. O crime permanente é aquele cujo resultado prolonga-se no tempo, atraindo a aplicação da lei penal vigente ao término do resultado. Essa questão aqui deu pano para manga. O que vocês acham? Certo ou errado essa 24? O Diego falou que está errado. Por que está errado? Estudo de crime permanente é muito importante para a gente, principalmente para a atividade policial militar, né? É, um dos erros, né, que algumas pessoas comentaram lá nessa questão é que o que se prolonga, né, não é o resultado, né? Tecnicamente não é o resultado que a gente fala. O que se prolonga é a consumação no tempo, né? Mas o resultado é um efeito da consumação, né? Eu acho que o mais errado aqui, certo? O mais errado aqui é a questão da lei penal vigente no término do resultado. Não, a lei vigente durante a permanência, né? Durante a permanência. Eu não posso aplicar uma lei penal depois do resultado, né? E, sobretudo se ela for mais grave, né? Se ela for mais benéfica, eu posso até aplicar, mas não é qualquer lei penal. Então, essa segunda parte do item 24 aqui está absolutamente errado, né? Vigente no término do resultado? Não. Antes do término, né? Durante a permanência, beleza? Salvo se a lei for mais benéfica, né? A segunda parte da questão 21 responde 24. É isso mesmo, né? Beleza? Então, questão 24 está errado aqui. 25. De acordo com o princípio da bagatela imprópria, merece reprimenda penal a agressão que afetar os bens jurídicos de forma relevante. Pessoal, o que é a bagatela imprópria? Alguém já ouviu falar nesse termo? Qual a diferença da bagatela imprópria para a bagatela própria? Na questão 25. O que é o princípio da bagatela própria? Sem olhar no material, né? Sem olhar nas questões. Princípio da bagatela própria, e o que é o princípio da bagatela imprópria? Boa, concurseiro. Princípio da insignificância. Isso é a bagatela própria, que exclui a tipicidade, certo? Cuidado, Diego. Diego, cuidado com essa expressão que você colocou aqui. Sobre a bagatela própria, vocês estão certinho. Princípio da insignificância, tem que observar os requisitos previstos pelo STF, né? Mínima ofensividade da conduta.
ausência de reprovabilidade do comportamento, né? Reduzido grau de, de ofensa ao bem jurídico, né? Até eu já esqueci aqui, né? Inexpressividade da lesão jurídica, inexpressividade, né? Meu Deus, esqueci. Inexpressividade Ai, meu Deus, eu esqueci aqui. Depois eu puxo aqui na colinha, eu lembro. É o Mari, né? Beleza? Da periodicidade, não é isso, Jorge? Beleza. Obrigado, meu irmão. Bom, então esses são elementos da bagatela própria, do princípio de insignificância, e como vocês colocaram aqui, extingue a tipicidade material. Beleza? A imprópria, pessoal, ela não é necessária, não é uma causa extintiva da punibilidade, beleza, Diego? Ela é uma causa de exclusão da punibilidade. Ou seja, aduz a doutrina que, ainda que tenha ocorrido crime, ou seja, teve fato típico, teve ilicitude, teve culpabilidade, a pena se torna desnecessária, certo? A pena se torna desnecessária por uma série de motivos, certo? É, por exemplo, por exemplo, nós temos lá a nossa escusas absolutórias, lá do artigo 181 do Código Penal. Quando um filho, né, se um filho furta um bem de um pai que não seja idoso, né, teve crime, concorda comigo? Não tem nenhuma exclusão de tipicidade, licitude, de culpabilidade, mas há uma exclusão da punibilidade, né? A pena se torna desnecessária, expressa, né? E o princípio da bagatela imprópria, ele trata dessas situações. Então, só que, né, que às vezes transcende, que não tem previsão legal. Pô, o cara furta um bem e imediatamente devolve, certo? Teve o crime, teve tudo, né? Mas, será que a pena é necessária? Isso aí que vai ser discutido na doutrina. Ou o camarada pratica um crime, uma contravenção penal, certo? De vias de fato. E o crime não prescreveu ainda. Mas, sei lá, demora-se muito ainda para processar esse crime e tudo mais, ainda que não tenha prescrito, certo? Então, são essas questões assim em que a pena é desnecessária, aparentemente é desnecessária, tá? Se não tem previsão legal com esse termo, com essa terminologia de bagatela imprópria, mas é uma questão da doutrina e pode aparecer na sua prova, né? Com esse termo, ele pode botar a o conteúdo, né, da bagatela imprópria, como ele botou aqui, né? A questão de afetar bem jurídico de forma relevante, na verdade, diz respeito à bagatela própria, né? A bagatela própria, ela exclui o crime, pessoal, porque exclui a tipicidade material. A bagatela imprópria, não. É uma causa de exclusão da punibilidade. Não é de extinção da punibilidade, beleza? Apenas se torna desnecessária. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Valeu, Giovana. As outras eu tinha acertado, né? Ausência de periculosidade, reduzido grau de probabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Tá bom? Então, o furto de uso mesmo não é aplicado só ao direito comum, ele aplicava uma causa. Não, presta atenção, pessoal. Matheus, vamos lá. Boa pergunta. Olha o que o Matheus trouxe para a gente aqui. O furto de uso é um crime que só tem previsão no Código Penal Militar, né? Não tem previsão no Código Penal Comum. Beleza? É, E aí, ele diz o seguinte: professor, não furto de uso. É aplicável uma possível causa de aplicação da bagatela imprópria? Seria possível, né? Mas aqui, sabe por que, que a gente não aplica? Presta atenção, Matheus. Porque o furto de uso sequer é crime, entende? Então não é nem bagatela imprópria. Eu nem analiso a tipicidade do furto de uso. Se o camarada ele subtrai um bem, não para se assenhorar, não para subtrair para si mesmo, né, ou para outro, mas para usar, eu não tenho nem crime. A bagatela imprópria, não, eu tenho crime, entende? Eu tenho crime, eu tenho fato típico, eu tenho ilicitude, eu tenho culpabilidade. Só que a punibilidade é desnecessária, certo? Isso vai ser analisado em cada caso concreto. Não é uma causa geral, tá? Não é uma causa geral de exclusão da punibilidade. Tem que analisar caso concreto por caso concreto. Perfeito? Vocês entenderam a pergunta do Matheus? Muito boa a pergunta dele. Falou, professor, então em relação ao furto de uso,
a gente aplica o princípio da bagatela imprópria para excluir a punibilidade? Não aplica. Por quê? Porque o furto de uso sequer é crime, certo? Na bagatela imprópria, eu tenho o crime. Eu tenho o crime. Só que eu deixo de aplicar a sanção, certo? Porque a pena se torna desnecessária. Tudo bem? Safou aí, Matheus? A dúvida? Então, beleza. Vamos lá. 26. O princípio da consunção é um princípio de resolução de conflitos de lei penais no tempo, sem previsão na parte geral do Código Brasileiro. Pessoal, conflito aparente de normas, né? Nós temos aqui o princípio da consunção ou da absorção, certo? Mas ele não é conflito de lei penal no tempo. É conflito de lei. Eu tenho um conflito aparente de normas, ou seja, naquele caso concreto, eu posso aplicar uma norma ou outra, mas na consunção, o que eu observo é a questão do crime meio e do crime fim, não é isso? O crime fim absorve o crime meio, né? O furto absorve a violação de domicílio, beleza? O roubo praticado, né, com o emprego de arma de fogo. Ele não responde pelo porte de arma de fogo e pelo roubo, né, porte legal. Ele responde pelo roubo com a causa de aumento de pena. Tudo isso é consunção. Não é conflito aparente de lei penal no tempo. Para a lei penal no tempo, a gente vai observar a regra do abolício crimes, da retroatividade da lei mais benéfica, do princípio da anterioridade, beleza? Mas não de consunção, certo? Tá errado isso aqui. Não é. Ele é um princípio de resolução de conflitos de lei penal. Conflito aparente de lei penal. Mas, assim como é a subsidiariedade, assim como é a especialidade, mas não é para a lei penal no tempo. Tá bom? Então tá errado aí a 26. O falso absolve estelionato. Muito bom, Matheus. Isso mesmo. Súmula 17, né? Do STJ. Com previsão expressa na parte geral, o princípio da construção pode ser caracterizado como um subprincípio da intervenção mínima. Também não tem relação, né, pessoal? Não tem relação. O princípio da intervenção mínima é aquele que presume que o direito penal, né, ele só vai ser aplicado em uma situação, não pode ser aplicado para qualquer situação, né? Ele é a última trincheira dos comportamentos, para repelir os comportamentos indesejados, certo? Então, eu não invoco o direito penal se eu tiver uma outra uma outra forma, outro ramo de direito capaz de inibir aquele comportamento. Quer ver um tema que é clássico em prova de polícia militar e que a gente fala de princípio da intervenção mínima? Crime de desobediência. Desobediência da ordem do agente de trânsito. O camarada do Detran está lá num ponto de bloqueio, o camarada desobedece a ordem de parada do agente do Detran. Tem crime de desobediência, segundo o STJ? Se sim, por quê? Se não, por que não? Perfeito. Não tem crime porque considera-se infração administrativa, ou seja, eu tenho uma outra ferramenta dentro do ramo do direito para coibir aquele comportamento, certo? Esse é o princípio, né, da intervenção mínima aplicado no caso concreto. Agora, se for na atividade de policiamento ostensivo, pessoal, tem crime, tá bom? Boa, é isso aí, Bruno. Vocês estão afiados, velho. Vocês estão bom demais. 28. Em caso de crime que, por tratado, o Brasil se obriga a reprimir a extraterritorialidade incondicionada. E aí, pessoal? Cara, essa questão é muito atual, hein? Muito atual isso aqui. Quem viu aquele caso dos soldados israelenses, né, que pediram para investigar a conduta dele, e ele estava de férias aqui no Brasil e tudo mais. Vocês viram isso aí? Tem a ver com esse tema aqui. Vamos lá, vamos falar de extraterritorialidade. Qual é a regra de aplicação da lei penal no, no território, né? A regra, presta atenção, no direito penal comum, a regra é o princípio da territorialidade, ok? Eu aplico a lei penal
no território soberano da minha nação, no caso do Brasil. Só que a lei, no artigo 7º, ela fala, olha, em algumas hipóteses, eu posso aplicar a lei penal brasileira fora, para crimes praticados fora do território, beleza? E aí você tem hipótese de extraterritorialidade incondicionada e hipótese de extraterritorialidade condicionada. Incondicionada quer dizer o quê? Cara, não importa de nenhum requisito. Se eu verificar que esse crime foi praticado naquela circunstância, certo? Vai se aplicar a lei penal brasileira e o quê? Independente do indivíduo ser julgado fora do território nacional ou não. Aí temos as hipóteses: crime contra a vida ou liberdade do presidente da República ou chefe de nação estrangeira, crimes praticados contra a administração pública, crime de genocídio, né, que era o que estavam foi a acusação contra o soldado israelense, né? Então, ainda que ele tenha praticado um crime fora do território brasileiro, né, estava ali invocando esse princípio da extraterritorialidade incondicionada. Todavia, né, eu não vou entrar no mérito aqui se era justo, não era, meu irmão, tá, isso aqui é tema para outra discussão, né? Mas, no caso aqui da nossa questão, da 28, ele fala assim, um crime que por tratado o Brasil se obrigue a reprimir. E aí, nesse caso, pessoal, é extraterritorialidade condicionada, tá bom? Então, o item 28 está errado por conta disso. Dá uma olhadinha no artigo 7º, veja, decore quais são as hipóteses de incondicionada, beleza? Se estiver fora daquelas hipóteses, vai ser condicionado, tá bom? E no penal militar, qual é a regra? Extraterritorialidade incondicionada. No penal militar, se houve um crime militar, ainda que fora do território nacional, aplica-se o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Lembre-se dessa diferença aí. 29. Princípio da vedação à dupla persecução, ou seja, nebis in idem processual, poderá ser opcionado quando o julgamento exterior não se realizar de modo justo e legítimo. Essa questão aqui foi um pouquinho mais profunda, tá? Mas eu quero trabalhar aqui com vocês essa questão. Existe exceção para o princípio do nebis in idem? Ou seja, o agente pode ser processado e julgado aqui no Brasil e fora do Brasil? Em que hipótese isso seria aceitado no ordenamento jurídico? Que a regra é que eu não posso, né? A regra é que eu não posso. Se eu já fui processado e julgado num lugar, posso ser processado e julgado pelo mesmo fato em outro lugar. Concorda comigo? Essa é a vedação do nebis in idem. Mas é a exceção esse princípio? O que vocês acham? Responde aí. Sim, não, professor. Não tem exceção. Tem exceção, né, Diego? Vocês podem citar alguma? Boa, Giovana. Acabei de falar. Acabei de falar. Na extraterritorialidade incondicionada é uma exceção ao princípio da vedação à dupla persecução. Ainda que ele tenha sido julgado no estrangeiro, ele pode ser julgado novamente no Brasil. Essa é uma exceção clara na nossa lei, beleza? Na extraterritorialidade incondicionada. Temos outras exceções em tratados internacionais. Você vai lá no Estatuto de Roma, e aí a gente vai ver. Tem concurso que cobra, né? Direitos humanos cobra regras do Tribunal Penal Internacional, beleza? Aí, e aí já dá uma olhadinha lá no Estatuto de Roma, tem lá no artigo 20, salvo engano, artigo 20 mesmo, fala sobre as hipóteses de ter um novo julgamento, quando o julgamento não foi justo e legítimo, né? Então, aquela situação que o camarada comete um crime grave e aí ele tem um julgamento mais brando lá no país dele, ele pode ser submetido ao Tribunal Penal Internacional para ter um julgamento, né? Isso aqui das duas formas, né? Pode ser justo, pode ser ter sido um julgamento justo, injusto, porque a pena foi muito branda ou porque foi muito desproporcional também, né? Foi muito elevado, beleza? E aí tem um extrato de um julgado, certo? Que trata-se de violação dos direitos humanos, em que o camarada foi julgado e foi nesse caso aí, ele teve uma pena muito branda e admitiu-se que ele fosse processado novamente no Brasil, né? Foi um voto um recurso em habeas corpus, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes ali que relatou. Beleza? Então, assim, é uma questão um pouco mais profunda, né? Mas que pode aparecer na sua prova, que eu queria que vocês soubessem que existe, sim,
né, exceções ao princípio da vedação à dupla persecução, certo? Existem exceções à vedação do bis in idem, tá bom? 30. Aplica-se a extraterritorialidade aos crimes praticados em aeronaves, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Essa questão está errada, pessoal. Por quê? Porque é princípio da territorialidade, né, pessoal? Não é esse a territorialidade. Se eu estou falando de aeronave, embarcação brasileira, né, não é extraterritorialidade, ok? E a resposta está no 31, né? Por quê? Para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional as aeronaves e as embarcações brasileiras, ainda que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza? Então, a 31 responde a 30. Tá? Eu estou falando de princípio da territorialidade aqui. 32. Ainda que praticado em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando o agente for domiciliado no Brasil. Beleza, perfeito, né? Crime de genocídio é um crime de extraterritorialidade incondicionada e aplica-se, né, se sujeita à lei brasileira quando a gente for domiciliado no Brasil. Bom, tá certo isso aí, a gente já tinha comentado. 33. O emprego da analogia em Bonaparte não é admitido no direito penal devido ao princípio da legalidade. Falso, né? 33 está falso. É possível. O que é analogia, pessoal? Eu não tenho a norma, eu não tenho a lei, ok? Eu não tenho a lei. E aí eu vou buscar em outra norma, certo? Vou buscar em outra norma um princípio de integração da lei, tá? Para poder aplicar naquele caso concreto. No direito penal, isso é possível. Quando? Quando for para beneficiar o réu, perdão. Para beneficiar o réu é o que a gente chama de analogia em bonum partem. Então, ela viola o princípio da legalidade? Viola, né? Uma exceção ao princípio da legalidade. Por quê? Não está na lei expressa. Eu vou buscar em outra lei, ok? Todavia, é admitido quando for benéfico ao réu. Beleza? 33 está correta. 34. Dia 8 de novembro de 2021, Almir visando conseguir dinheiro para comprar carne e bebida para a comemoração do seu aniversário de 18 anos. Então, que aconteceria no dia 9. Ele utilizou uma arma de fogo para restringir a liberdade da empresária Emília. Então, Almir, né, um jovem peba de 17 anos, né, ladrão, sem vergonha, sequestrou ali uma empresária porque queria comprar carne e bebida. Né? Eu gostei dessa questão, véio, porque já dá um senso de realidade, né, para o cara que vai ser polícia, né? Porque tem muita gente que às vezes pensa, nossa, o menor, ele pratica crime porque ele não tem oportunidade na vida, né? Ele não tem outras opções, o sistema capitalista, opressor. Cara, tu vai pegar os menores que pratica roubo, essas coisas, o cara pratica para isso aí, velho. Porque quer passar o final de semana na balada, quer, enfim, né? Abrindo meu coração com vocês aqui. Enfim, então, já dá esse senso de realidade aqui para vocês, né? Então, o camarada foi lá, sequestrou a menina e exigiu dela R$ 10.000 para liberação, né? Para fazer a festinha dele. A família não pagou o resgate e avisou a polícia. 3 dias seguintes, a restrição à liberdade da vítima, a polícia conseguiu localizar o cativeiro e libertar a Emília. Caso tenha entrado em vigor em 9/11, alterando a pena do crime praticado por Almir, ela será aplicada ao caso, ainda que prejudique o réu de alguma forma. Certinha essa questão, né? Súmula 711, sem novidade. 35. O cômputo do prazo do direito penal é suspenso em feriados nacionais durante recesso forense. Cuidado, tá, pessoal? Em direito penal, os prazos correm seguidos. Não suspende feriado, recesso forense, nada disso, beleza? Artigo 10, Código Penal. Agora, prazos processuais, eles podem ser suspensos, tá bom? A gente tá num período de suspensão, né? Acho que acabou hoje, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? Dias corridos. Safo? Tá safo, pessoal. Então tá aqui o gabarito das questões, beleza? Tá. Depois vocês dão uma olhada. Eu fiz aqui uma listinha, ó, do que é extraterritorialidade incondicionada e o que é extraterritorialidade condicionada, beleza? Depois vocês deem uma olhada.
Vamos lá. Vamos para direito processual penal. Todo mundo comigo? Vamos matar aqui o primeiro episódio da segunda temporada do CFOFlix. Vamos nessa. Como inquérito policial é um processo administrativo, em seu bojo devem ser assegurados ao investigado todas as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Certo é que eventual nulidade nessa etapa da persecução penal tem um condão de, como regra, nulificar o recebimento da denúncia e da ação penal deflagrada. E aí, certo ou errado esse item? Tá errado. Eu quero saber por quê. Todo mundo marcou errado. Vamos botar aqui agora, a questão foi subjetiva. Justifique, candidato. Aí já complica, né? É interessante isso, né, pessoal? É, não, tudo bem. Não tem contraditório e ampla defesa. Já, você já mataria ali, né? Todas as garantias processuais previstas, né? Ok. Mas em relação à segunda parte ali, por que está errado? Boa, concurseiro. Não anula. Vício no IP, em regra, não anula a ação penal. Mas por conta de uma característica do inquérito policial. Foi o que vocês colocaram aqui, velho. Não é a dispensabilidade hoje. Colocaram aqui. É porque é um procedimento administrativo, certo? Lembra quando vocês fazem lá o mnemônico? Eu não sei se vocês. Alguns fazem a idosa, eu faço a exoída, né? O que é o A? É um procedimento administrativo. Então, os vícios que ocorrem no procedimento administrativo, eles não contaminam, em regra, a ação penal. Tampouco recebendo a denúncia ou a ação penal deflagrada. Em regra, por quê? Pode ser um vício muito. Se ele for um vício substancial, né, que ocorreu na fase de inquérito, que foi por conta, poxa, eu indiciei o camarada errado, né? E a ação penal que foi fundamentada dentro desse indiciamento. E aí, pô, é outra pessoa. Cai nesse caso, claro, vai nulificar o recebimento da denúncia, né? Mas em regra, não. Eu deixei de ouvir uma testemunha, ou ouvi uma testemunha. Você tem crime lá na lei de abuso de autoridade, que quando você ouve o flagranteado, é, quer dizer, houve uma pessoa fora das hipóteses flagrantes no período noturno, pode configurar crime de abuso de autoridade. Ao ouvir, né, um indiciado, um suspeito, no período noturno, violei uma norma procedimental aqui durante a fase de investigação. Por isso a denúncia não vai ser recebida? Não. Então, esses vícios, né, que ocorrem na fase de inquérito, em regra, não nulificam recebendo a denúncia por conta dessa característica do inquérito policial, que ele é um procedimento administrativo, certo? Nem processo, né? A gente nem fala que é processo por conta disso, porque não tem contraditório, não tem ampla defesa, certo? Ele não tem a finalidade última de aplicar determinada sanção ou algo assim, né? Em si, como um instrumento de instrução provisória, preparatório para a ação penal, beleza? Mas tudo que vocês falaram aí está certinho, tá? Só o fundamento da nulidade é a questão de ser administrativo, beleza? Esse é o principal fundamento que não nulifica o recebimento da denúncia ou da ação penal deflagrada, beleza? Vamos lá, 37. Por isso está errada a questão 36 aí. Nos termos do pacote anticrime, na fase de inquérito, não sendo o caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público ou a autoridade policial podem propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante preenchimento de certas condições previstas em lei. E aí, certo ou errado essa 37? Errado, né, velho? Botou aqui o delegado aqui para propor a NPP, né? Essa aqui, bicho, é para pegar aquele cara que tá apressado, né? Caraca, tá tudo certo, velho. É mesmo, inferior a 4 anos, sem violência, grave ameaça, confessado, pá, 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 pá. Aí bota uma autoridade policial no meio. Isso é a cara do CESP, né, velho? Quem vai fazer prova de Sebrasp aí, né? Fica ligado, né? Bota uma coisinha errada ali no item para cair. E geralmente vai vir se for de múltipla escolha, ele bota na questão A, né? Que o cara lê e fala, cara, tá tudo certo isso aqui, velho. E já marca e passa para outra questão.
Vamos lá. Inquérito policial tem natureza inquisitiva, razão pela qual não se admite intervenção ou acompanhamento pelo suspeito, investigado, indiciado, considerado mero objeto da investigação e eventual fonte de prova. Pessoal, qual o erro aqui da questão? Tá? De fato, tem natureza inquisitiva, né? Mas tanto o suspeito, né, o suspeito, ele pode, certo? Solicitar, sim, diligências no curso do inquérito. Ocorre o quê? O delegado ele vai atender essas diligências conforme a discricionariedade, conforme ele entende que deve conduzir aquela investigação. Perfeito? Agora, não é vedado o acompanhamento. Você tem até a súmula 14, né, que permite que o advogado do investigado tenha acesso àquilo que já foi documentado. Então, o erro aqui, certo, é dizer que não admite intervenção ou acompanhamento. Beleza? Tá errado aqui a 38. Tranquilo? 39. O inquérito policial pode ser trancado de ofício pelo juiz de garantia? E aí, pessoal? Certo ou errado isso aí? É possível trancamento de inquérito. Todo mundo sabe disso, né? É uma das hipóteses, né, inclusive, de habeas corpus ser impetrado. Agora, de ofício pelo juiz de garantias, tá certinho, né, pessoal? Tá lá no artigo 3º B do Código de Processo Penal, dentro das atribuições do juiz de garantia. O princípio da ampla defesa contraditória é amplamente aplicável no inquérito policial. Tá, isso aqui a gente já respondeu, né? Não tem ampla defesa ou contraditório. Mas o mais correto a pessoa falar assim, olha, que não é... Você tem uma ampla defesa, um contraditório... Você tem uma ampla defesa, na verdade, diferida, né? Mitigada. Porque, como eu falei, tem a súmula vinculante 14, né? Que permite que o advogado tenha acesso, né, a determinadas situações. Então, não é que é absolutamente inaplicável a ampla defesa. Não. Você tem um espaço ali, né, de oportunidade para a defesa ter conhecimento sobre os atos da investigação que já foram documentados. Beleza? Uma das principais características do inquérito é a sua indisponibilidade. Não pode a autoridade policial proceder ao seu arquivamento, ainda que o fato apurado não configure crime. Tá certinho, né, pessoal? Isso vale para o IPM também, certo? Vale para o inquérito policial militar. Imagine que você vai ser encarregado do inquérito policial. Em breve, todos vocês, né, serão. Venham, tá? Bem-vindo à escala, a mais uma escala, né, dos inquéritos policiais militares. Estão precisando de mais gente, beleza? Para dividir esse peso do piano. Mas vamos supor que você está lá conduzindo um inquérito policial militar, né? E você configura, cara, isso aqui não é crime militar. Você não pode proceder ao arquivamento de plano. Você vai comunicar lá no seu relatório, olha, entendo que não há razão para o indiciamento, né? Tendo em vista que não há crime militar a ser apurado, né? Mesma coisa no inquérito policial comum, né? Se o delegado verificar, o crime está prescrito, o crime ou não tem crime, né? Ele vai relatar, vai deixar claro no seu relatório, mas não pode ele arquivar e é essa característica, né? A indisponibilidade. 42. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. E aí, pessoal, essa questão? Tá certo, né? Toma cuidado, tá, com essa questão em dois pontos. Se vier assim, meu irmão, tá certinho, tá lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária pode requisitar o inquérito policial, beleza? Se vier uma questão um pouquinho mais complexa, né, de falar, por exemplo, tendo em vista o sistema acusatório brasileiro, de processo penal brasileiro, é amplamente aceito a requisição pela autoridade judiciária de inquérito policial. Aí está errado, entendeu? Então há uma forte crítica dentro dessa possibilidade do juiz requisitar um inquérito policial, beleza? Principalmente depois que, né, em pacote de crime, a gente reforçou a estrutura acusatória do nosso processo penal, beleza? Então fica ligado nisso aí, está previsto na lei, se for uma questãozinha assim objetiva, marca certo, mas fica ligado nessa crítica da doutrina a respeito dessa hipótese. Segunda dica sobre isso aqui, no inquérito policial militar, é possível a requisição pela autoridade judiciária?
Não é possível. Muito bom, Diego. Tem a possibilidade de ter requisição por decisão do STM, né? Está lá entre as hipóteses, mas não pelo um juiz de piso ali, um juiz requisitar a instauração de inquérito policial militar. Muito bom, Diego. Isso aí. Safo? 43. Assim que a autoridade policial tomar conhecimento da ocorrência de infração penal, ele deverá, entre outras providências, encaminhar os objetos que tiverem relação com o fato, providenciando a liberação do local onde ocorreu a prática delituosa para a execução da perícia criminal. 43. Certo ou errado? Está lá no artigo 6º, né? Providências que o delegado tem que tomar. Qual o erro aqui, né, pessoal? Ele está falando liberação local para a perícia criminal. Na verdade, a perícia é antes e ela é que vai liberar o local. Não é isso? Então, o erro da 43 é esse. Dá uma olhada no artigo 6º lá sobre quais são as providências. Ele tem que preservar o local até a chegada da perícia. Vamos lá. O Bruno te trouxe aqui preservação do local. De quem é a responsabilidade da preservação do local do crime? Vamos lá. Delegado. Boa. Boa, Diego. Dos primeiros, né? Primeiro agente público que tiver conhecimento do local do crime, né? Que tem vestígios de algum crime lá, ele tem a responsabilidade de preservar o local. Geralmente vai ser quem, pessoal? A PM, né? Geralmente são os policiais militares. Mas a lei não fala que são os policiais militares. Fala que é o primeiro agente público que chegar no local. Está lá nos artigos que falam da cadeia de custódia. Não vou lembrar o parágrafo exato, né? Mas está lá nos artigos 158A e seguintes. Beleza? Vulgo PM. É. E é chato, né, velho? Rapaz, abri meu coração pra vocês aqui, né? Cara, pense num trem chato, velho. Você chega num acidente com vítima lá, aí tu é o primeiro a chegar, tu tem que segurar. Aí, pô, como é acidente com vítima, se não for vítima fatal, né? A perícia vai demorar, irmão. E aí você vai ficar lá no serviço agarrado lá, né? Preservando o local do crime e tudo mais. Beleza? Então, quando você estiver de coordenador de policiamento e ver que o policial está naquela situação, certo? Vá lá, dê uma moral pro cara, converse com ele. Faça, se estiver demorando muito, faça um revezamento, peça para outra equipe segurar lá enquanto eles vão fazer um RF. Porque se tem um negócio que é chato, é o tal de preservar o local do crime, né? Homicídiozão em São Sebastião uma vez, cara, 4 horas da manhã, velho. Bicho, olha lá, um moleque novinho morreu lá devendo droga pro outro. E tá lá o colchão, o cadáver lá, e você tendo que segurar, e o povo todo chorando em volta. E você, não, filho, separa, tal, meu, capaz. Confusão. Nesse dia, nessa ocorrência específica que eu tô lembrando aqui, até que chegou rápido aí, ó, a perícia, lá de P30. Beleza? É isso. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, né, o gabarito aí das nossas questões. Vamos lá, tá acabando, pessoal. Arlindo, traficante de drogas, para se vingar do policial militar Noel, que o prenderam no passado, ao encontrar em via pública Heitor, de 10 anos, filho biológico de Noel, espanca a criança sem intenção de matar, causando lesão corporal de natureza gravíssima. Com base no caso proposto, o crime praticado por Arlindo é hediondo, pois assim é classificado toda lesão corporal dolosa contra parente consanguíneo de agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal em razão da sua condição funcional. Cara, qual o erro aqui, velho? Bem sutil, né? Não é toda lesão, né? É só a grave e a gravíssima. Beleza? Não é toda lesão que é considerada hedionda, só lesão grave ou gravíssima. Beleza? Nessas circunstâncias. Safo aí? Então, lesão corporal grave ou gravíssima contra parente ou consanguíneo de policiais. E tem outro detalhe, né? A doutrina fala muito isso aí, mas eu não lembro se caiu em prova, né? Parente por afinidade não entra, né? Tem que ser consanguíneo. Em razão da condição funcional do agente de segurança pública, é crime hediondo. Tá bom? 45. Delito de tráfico na forma privilegiada equiparado ao crime hediondo? Não. O artigo 33, parágrafo 4º lá,
que é o privilegiado, né, pessoal? Aquele tráfico de pequena monta praticado por quem não tem envolvimento com organização criminosa, pelas condições, né, do agente, né? Pressupõe que ele não integra nenhuma organização criminosa, entende-se que não é equiparado a hediondo esse delito, tá bom? Bons antecedentes, primário, né? 46. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado? Seria bom, né, na minha opinião, mas não, né? E não por uma interpretação do STF, numa votação apertada, inclusive, porque viola o princípio da individualização da pena. Segundo o STF, o legislador não poderia impor essa, essa regra, né? Aí o legislador foi lá e lá no 48 lá. Não, então tá bom, então não vai ser integralmente, mas inicialmente no regime fechado, o STF, não, nem inicialmente, tá? Nem inicialmente, viola. Aí fica complicado, né? Beleza? Mas todas essas regras que você verificar aí em questão de integralmente fechado, inicialmente fechado, o STF entende que viola o princípio da individualização da pena, certo? E por isso reputou inconstitucional. O 47 está errado porque o homicídio simples, né, praticado na atividade de grupo de extermínio, também é considerado crime hediondo, embora não seja qualificado. Todos errados aqui, né, em relação a crimes hediondos. Vamos falar de drogas? Essa 49 é boa, hein? Vamos ver se vocês estão ligados aí na jurisprudência. Nos casos de tráfico de drogas, a caracterização inequívoca da procedência internacional do entorpecente não é suficiente para deslocar para a Justiça Federal a competência para processar e julgar o crime. E aí, certo e errado? A gente sabe que tráfico internacional é competência da Justiça Federal, perfeito? Crimes que envolvem uma transnacionalidade é de competência da Justiça Federal. Onde que está previsto isso aí? Decore isso aí, velho. Não tem como estudar competência no processo penal sem decorar o artigo 109 da Constituição. Beleza? Então, tráfico internacional é competência da Justiça Federal. Mas essa afirmação, tá certa ou tá errada? Tá certa, Diego? Esse peguinha é cruel, velho. Porque é essa a expressão que usa o julgado. Diego, se tivesse certo, toda a cocaína, praticamente, que fosse apreendida, seria competência da Justiça Federal. Porque quase toda a cocaína, a procedência dela é da Bolívia, Peru, né? Colômbia, não é nacional, entende? Então, o fato da droga, de fato, ser produzida em outro país, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Então, outras drogas sintéticas, né? MD, êxtase, né? Hoje já tem um laboratório que o vagabundo produz no fundo de quintal lá, mas antes, né, praticamente vinha tudo da Europa, né? Então, a procedência da droga internacional não é suficiente para deslocar para a Justiça Federal. Tem que ter o quê? Essa intenção da transnacionalidade. Não, o camarada estava importando a droga, ou ele estava exportando a droga, e aí foi preso, aí sim, Justiça Federal. Beleza? Cruel esse aqui, né? Concurseiro, excelente pergunta. A competência seria do lugar da apreensão ou do destino? A regra, presta atenção nisso aqui, velho. Presta atenção, ó, resumo aí de competência para julgamento de tráfico de drogas. Que era a regra geral? Local da apreensão. Ponto. Tá? Então, vagabundo estava lá importando, sei lá, haxixe da Holanda, né? Essa droga era apreendida em São Paulo, em Congonhas. Quem ia julgar? Justiça Federal ali de São Paulo. Beleza? O que acontece? Teve uma virada jurisprudencial sobre isso. Se for possível identificar, ok? Para onde seria remetida esse entorpecente, a competência será desse local para onde seria remetido. Então, imagina a seguinte situação: noiado aqui do DF importa lá haxixe, êxtase lá da Holanda, beleza? Pelo correio. Encomenda lá outras coisas, o negócio vem na caixa de correio, cai lá em Congonhas, em São Paulo. Então, a regra era o local da apreensão. Só que se eu puder identificar, não, mas peraí, vai estar endereçado aqui para Brasília.
para fins de investigação criminal, para fins, né, de melhor elucidação, né, de todos os desdobramentos da cadeia criminosa, vamos deslocar a competência lá para Brasília. Beleza? Pegaram isso aí? Isso aqui é interessante, cara. Isso aqui, questãozinha boa de competência. Então, a regra sempre foi a questão do local da apreensão. Salvo engano, essa súmula foi até cancelada. Não tenho certeza absoluta, né? Mas lembre-se, o destino, Márcio, vai ser só quando ele puder ser de fato identificado, que é esse caso, né, de transporte, né, no correio e tudo mais. Né? Fora dessas hipóteses, mantém ali o local da apreensão. Então, se eu conseguir identificar para onde seria entregue aquela substância entorpecente, a competência vai ser desse local, da onde deveria ser realizada a entrega. Caso contrário, vai ser do local da apreensão. Pegaram aí o bizu? Isso, a questão da via postal. Perfeito. Muito bom, Márcio. Obrigado aí pela colaboração, irmão. Essa aula é muito boa, velho. Eu gosto muito desse estilo de aula aqui. Eu acho que, tomara que vocês estejam gostando. Eu acho que estão, porque todo mundo está aqui desde o começo. Mas nosso encontro da mentoria é dessa forma, cara. Entende? É com conteúdo, é com cada um ajudando, né? Cara, pô, manda um entendimento. E, enfim, o conhecimento vai se irradiando, se desdobrando. Ou seja, a gente estava resolvendo uma questãozinha aqui de básica, a gente acabou ampliando para entendimentos recentes sobre competência constitucional, Justiça Federal. É sem novidade. Eu acho massa demais aqui, ver isso aqui. 50. O laudo preliminar, requisito para lavratura do auto de prisão em flagrante de crimes relacionados ao tráfico de drogas, deverá ser assinado por pelo menos um perito oficial. Pessoal, nesse aqui pode ser por uma pessoa idônea, né? Lembrando que esse laudo preliminar é aquele para constatar, né, que a substância de fato é entorpecente, para confirmar a lavratura do auto de prisão em flagrante, tá bom? Então, esse aqui pode ser assinado por uma pessoa idônea, né? Então, é um perito oficial ou uma pessoa idônea. No 51, 50 está errado então, né? 51. Caso em juízo o usuário de drogas se recuse injustificadamente a cumprir as medidas educativas que lhe forem impostas, este pode submetê-lo alternativamente à demonstração verbal ou pagamento de multa. Então, o usuário vai lá, né? Já foi pego, vai para o juizado especial. Ah, não, eu não quero participar da palestra, né? Aí o que que o juiz pode fazer? Ah, é? Então tá bom. Vou te pagar um sapo aqui. Não faça mais isso, tá bom? Não fume mais droga. Agora nem tem mais, né? A questão da maconha passou, né? Não cheiro mais pó, né? E o questão do julgamento da maconha, vocês estão por dentro disso aí, velho? Isso aí vai cair na prova com certeza, velho, nas provas recentes, né? Presta atenção, tá? Até 40 gramas, perfeito? Até 40 gramas, ou 6 plantas fêmeas. Professor, como é que eu sei para identificar se a planta é fêmea ou macho? Meu filho, se nessa altura do campeonato você não consegue identificar o que é macho, o que é fêmea, né? Brincadeira. Para a questão da planta fêmea lá é porque é o que tem maior teor de THC, né? Tem essas coisas. Mas, enfim, 40 gramas ou 6 plantas macho ou fêmea, perdão, 6 plantas fêmeas, o STF entende que não há crime no caso da maconha, ok? No caso da maconha, da cannabis sativa. Quando for para consumo pessoal. O que que isso implica? Implica que não há nenhuma medida penal a ser aplicada. Então, não é mais um fato tipicamente penal, beleza? É uma infração administrativa. Só que qual é a regra das infrações administrativas, pessoal? Quando você. Vamos pegar uma infração administrativa aqui, sei lá, você joga lixo na rua fora do local, você pratica uma infração de trânsito, dirige sem cinto de segurança, infrações administrativas, beleza? Quem que aplica as sanções? Né? Quem que impõe as sanções? A administração pública, não é isso? Ah, vai vir um camarada do da CEOPS ali, né? Esse cara joga entulho fora do local, ele vai, lavra um auto de infração, o Detran, né, ou a Polícia Militar por convênio vai lá, lavra um auto de infração de trânsito para você, certo? É a própria administração pública. Presta atenção aqui. No caso do porte de maconha para consumo pessoal, né, nesses parâmetros ali, quem vai aplicar a sanção é o próprio Poder Judiciário. Beleza? É o próprio Poder Judiciário. E aí são sanções lá da lei
da própria lei de drogas, né, que são aplicadas lá no Juizado Especial Criminal, com exceção do inciso terceiro lá do artigo 28, certo? Tem uma medida que não vai ser aplicada, salvo engano, as medidas educativas, né? Vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui qual é a sanção. Vou terminar aqui, a gente abre ali para ver, tá? Então, tem uma sanção ali da lei de drogas que não vai ser aplicada para o usuário de maconha, tá bom? Então, toma cuidado com isso aí. Outro cuidado que você tem que ter em relação à questão da maconha ali nesse julgado do STF. Professor, necessariamente, se ele está com menos de 40 gramas, ele não vai incidir em nenhum crime? Não. Tem que ser menos de 40 gramas para consumo pessoal, né? Até 40 gramas para consumo pessoal. Se o intuito for difusão ilícita, ele pode até ter menos de 40 gramas. Se ele tiver uma pedrinha de crack, mas ele está com a intenção de comercializá-la, tá lá duas pedrinhas de crack enroladinha com dinheiro trocado, balancinho de precisão, não necessariamente, certo? Ele vai ser para uso pessoal, ele pode incorrer no crime de tráfico de drogas, tá bom? Então toma cuidado com esses detalhes aí, beleza? A aplicação da sanção é pelo Poder Judiciário, embora seja uma infração administrativa, e tem que observar o intuito, né? Se o intuito for difusão ilícita, mesmo que seja menos de 40 gramas, pode incorrer, né, no crime. Eu falei do crack aqui, né? Mas tá com duas petequinhas de maconha ali, né? Ah, tô com menos de 40 gramas. Tá, mas tá com dinheiro trocado, balanço de precisão, na porta da biqueira. Peraí, leva, apresenta, né, e verifica se é realmente questão de uso e porte. A 52. Mesmo após a decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não foi legalizada a venda ou produção da droga, mantendo esses condutos como crime no Brasil. Exato, né? Bicho, é uma coisa que não dá para entender, né? Não, ó, você pode usar, mas não pode produzir e vender, né? E pior, né? Não veio por lei, né? Veio por decisão do STF, legislando nesse caso aqui. Enfim, fica aí minha indignação nesse vídeo do YouTube, como uma crítica, tá? Supremo Tribunal Federal, uma crítica doutrinária, né? Uma crítica no plano, né, do estudo do direito, dos princípios, né, mais basilares do direito, tá bom? Por favor, não me persigam, não me punam, só por pensar diferente, beleza? Tá? Eu acho muito equivocada do ponto de vista técnico, do ponto de vista de política pública, do ponto de vista da realidade brasileira em relação ao tráfico de drogas, né, que é a atividade, que ainda, né, é a atividade que mais financia as facções criminosas que, segundo pesquisa do próprio Datafolha, né, já dominam tem 23 milhões de pessoas que vivem sob o jugo de alguma facção, de alguma organização criminosa. Mas tudo bem, né? Bola para frente. Venham vocês, alunos, né, para esse mundo da segurança pública, que é para enfrentar essa realidade. É aquela história, né? Ah, a gente só enxuga gelo, a gente não faz, as coisas não resolve, tá. Mas imagine se a gente não existisse, né? Onde estaríamos, né? Beleza? Então, a gente é o freio necessário aí para separar, né, o caos, a carnificina, do mínimo de ordem que ainda existe. Tá bom? O 53 está certo, né? É inconstitucional a imposição de regime fechado, beleza? Por tráfico de drogas, tem que ter outras fundamentações para impor esse regime, né? Não é só porque é crime hediondo que vai estar no regime fechado. Beleza? E tá aí o gabarito das questões. Pessoal, foi isso. Giovana perguntou, na prática, pessoal, o que está fazendo com o usuário? Giovana, cada estado, porque, boa pergunta dela também. Sobre essa decisão, o STF falou que o CNJ iria regulamentar, né? E até agora não saiu nenhuma regulamentação do CNJ a respeito dessa situação. Então, cada estado, cada polícia, cada Secretaria de Segurança Pública elaborou suas próprias normas procedimentais a respeito dessa situação. Então, por exemplo, aqui no DF, o usuário não é mais conduzido, certo? Se ele é só usuário, não há indício de tráfico, ele não é conduzido. Por que não, Giovana?
Quando que eu posso prender alguém? Né? Por duas hipóteses. Ou ele está em flagrante delito, ou ele tem uma ordem emanada por uma autoridade judiciária, por escrito, fundamentada, impondo a sua restrição de liberdade, né? Mandado de prisão. Beleza? Então eu só prendo alguém em flagrante de crime ou por um mandado de prisão. Se o usuário tá de maconha, ele não pratica mais infração penal, não posso conduzir ele para a delegacia. Concorda comigo? Eu só vou poder conduzi-lo se, ainda que ele esteja com menos de 40 gramas, houver indícios de tráfico. Então, o que está fazendo aqui? O procedimento aqui é qualificar ele, né? Como essa aula vai ficar aberta no YouTube, concurseiro, eu vou nem responder isso aqui. Mas não é new, tá? Por que que eu estou falando isso? Voltando aqui, né? O procedimento. Qualifica ele, faz a apreensão da droga, ele assina o auto de apreensão e encaminha para CCRIMPs dos batalhões da polícia, beleza? E aí vai dar destino à droga lá, beleza? E depois o juizado especial entra em contato com ele para a questão da aplicação das sanções. E por que é importante aprender, pessoal? Porque já aconteceu, até viralizou o vídeo, do camarada foi pego pela PRF e fez um vídeo lá, não, PRF foi e tomou minha droga. E aí não tem procedimento, não foi registrado. Aí o cara vai responder, né? Pô, mas por que você pegou a droga do cara e não fez? Você entendeu? Então, não existe mais essa de, vou dar um fim, vou pisar aqui, vou mandar ele. Não viaja, né? Faz procedimento, lavra ali. Agora, Giovana, tem estados que tiveram o seguinte entendimento. Cara, essa decisão da STF não transitou em julgado, então está valendo ainda, eu posso conduzir, eu posso lavrar o TCO. Então, cada polícia, cada Secretaria de Segurança Pública interpretou de uma forma, tá bom? Para sua prova, você não precisa saber desses pormenores, tá? Basicamente, você tem que saber que não é mais infração penal, que é uma infração administrativa e tudo mais. Vamos lá, vamos lá. Não lavra TCO, Márcio, porque o TCO é o quê? É um termo circunstanciado de ocorrência para infrações de menor potencial ofensivo ou contravenções. Então, não é infração penal. Você faz uma ocorrência, de fato, né? Você preenche uma ocorrência, qualifica, tudo mais, relata os fatos, você encaminha ela junto com o termo de apreensão para o juizado especial, mas não é tecnicamente um TCO, porque o TCO é um procedimento para infrações penais ou contravenções, né? Infrações penais de menor potencial ou contravenções. Beleza, Márcio? Mestre, tem percebido a resolução de questões sérias, tem tido o costume de fazer questões quase à letra de lei, mas colocando o texto incompleto. E ele não considera a alternativa correta. Poderia comentar ou mandar algum bizu sobre? Bruno, tem isso mesmo, tá? O CESP, já há um tempo, né? Ele tem essa. Ele adota essa situação. Olha, tá incompleto, mas não tá errado, né? Quando é uma questão de certo e errado, fica até um pouco mais complicado, né? Que você fica um pouco na dúvida, né? Poxa, mas isso aqui não está completo, então. Nas provas de múltipla escolha, né, a gente fala bastante isso, né, nos encontros com os alunos. Cara, sempre leiam todas as alternativas, certo? E vai ter uma, né, que vão ter duas ali, uma que vai estar certa e outra que vai estar mais certa, né? Quando essa questão chega nesse nível de dificuldade, tá, Bruno? E você fica entre duas ali e o gabarito vai ser aquela que está mais certa, né? Vão ter três patentemente erradas, latentemente erradas, e duas com essas características. Mas, detalhe, tá, pessoal? Isso não é regra, tá bom? Lembra que eu falei na nossa aula inaugural lá, que, cara, a gente não vai acertar todas as questões da prova, tá? Vão ter questões que vão estar um pouco complicadas, que a gente vai ficar em xeque, né? E às vezes vai optar por um item que não é o gabarito oficial, beleza? Mas a ideia é o que a Bruna falou, cara, incompleto não é errado, tá? Então, não descarte de plano porque uma questão tá incompleta. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Jurisprudência é mais difícil ainda, né, Bruno? Porque o cara bota um trecho de um julgado, né? E aí, se ele bota um trecho fora de um contexto, você acaba, poxa. Redação, vamos lá. Cara, a gente. Não sei se essa é a tua pergunta, né? Na mentoria, vocês terão acesso às nossas 40 aulas de
questões discursivas que nós fizemos. E nessas 40 aulas a gente passou muito bizu, de como escrever, quando a questão... A gente tem pouquíssimas aulas de texto discursivo, né? De redação argumentativa e dissertativa. A gente deve ter 2 aulas lá, nas questões de Minas Gerais. A maioria das questões a gente fez questões anteriores que cobravam conteúdo jurídico, beleza? E outras questões que nós elaboramos com temas atuais, beleza? E sempre interdisciplinar, misturando direito administrativo com penal militar, com legislação extravagante, certo? Tem de tudo lá. É um conteúdo muito bom mesmo, esse nosso curso completo de questões discursivas, que todos os nossos alunos aí de mentoria têm acesso, tá bom? Em relação, se for um texto argumentativo e dissertativo, cara, na boa, cara, assiste lá os vídeos gratuitos do Curirim, né, que eu acho um professor muito bom, dos elementos, os conectivos que você tem que utilizar, as expressões que você tem que utilizar na introdução e tudo mais, que, meu irmão, um treinozinho ali a cada 15 dias, se você não tiver muita dificuldade para escrever, você mata a pau. Eu acho que a dificuldade de redação, tá? Dificuldade de redação, na PMMG, Bruna, salvo engano, é redação no CFO, tá? Pelo menos em 2021, 2022 foi. Não sei se esse agora foi questão discursiva. Agora, Rio de Janeiro é questão discursiva, PMGO é questão discursiva. Eu acho que PM Tocantins, por ser FGV, vai vir questão discursiva. Acho, tá? No CFO, ele deixou meio que aberto, né? Ele falou, olha, o texto, uma redação em língua portuguesa. Então, pode vir uma questão discursiva ou pode vir uma redação, tá bom? Richard, questão do preço da mentoria promocional, cara, eu tenho que ver. Manda uma mensagem para o suporte lá. Eu não sei se foi até sexta ou se prolongou um pouco, beleza? Eu tenho um pessoal que cuida dessa parte mais administrativa aqui. Eu me preocupo mais com o conteúdo das aulas, beleza? Não tenho certeza, irmão, tá bom? Mas, cara, vem para a mentoria, bicho. Você não vai se arrepender, beleza? E se quiser, quem tá na dúvida, pô, será que vale a pena, tal? Cara, troca uma ideia com os alunos que já estão, que já fizeram, certo? Como eles evoluíram, como, certo? Cada aula, cada momento, né, de assessoramento aqui foi engrandecedor para o seu conhecimento. E, enfim, fica a minha dica aqui, né? Em relação à nossa mentoria. E tem essa vantagem, né, Richard? Pô, você pega aqui uma mentoria agora do CFO da PMDF, se tu pegar hoje e o edital sair essa semana, você vai estar sem custo nenhum, né, migrar para a turma de reta final. Então, observar essa questão, acho que é uma questão vantajosa aí para o pessoal que ainda está na dúvida, beleza? Bom, é isso, tá? Foi muito boa a aula hoje, cara, gostei bastante. Semana que vem a gente faz outra aula, beleza? Só que aí semana que vem vai ser fechada, tá bom? Essa aula, vai ser o segundo episódio, a gente vai fechar a aula só para os alunos da mentoria. Eu vou abrir, né, não só para os alunos da mentoria atual, vou abrir também para os alunos e para os alunos antigos para assistirem a aula também, beleza? Mas vai ser fechadinho aí para os alunos da mentoria, para a gente continuar aí esse processo aí de gravação do CFO Flix segunda temporada. E quando saiu a reta final, a gente define também os encontros, né, que a gente vai ter, cara, quando sair o edital, a gente vai precisar, e eu quero realmente fazer mais encontros, mais aulas com vocês, mesmo para vocês chegarem nessa prova afiadíssimo, tá bom? Beleza? E fiquem com Deus. Obrigado aí, boa semana, Deus abençoe. Vão seguindo aí a mentoria, qualquer coisa, como eu falei, cara, se for uma dúvida mais profunda, alguma coisa que exija, né, cara, manda, né, pro pessoal do suporte, que eles vão mandar um formuláriozinho lá para você discriminar. Se for uma coisa mais pontual ali, que nem o nosso amigo Lucas mandou hoje, pô, pessoal, acho que essa questão tá errada aqui, então pode mandar ali no grupo do Telegram, que a gente safa na próxima aula, ou ali mesmo no grupo, tá bom? Um abraço, pessoal, fica com Deus e até a próxima.